Fala, meu povo! Pessoal, hoje nós estamos aqui dando continuidade ao nosso PGP. Queria lembrar vocês que o nosso PGP deu início nas áreas territoriais, onde a gente pôde acompanhar com a população quais são os problemas do nosso município, para que a gente possa hoje dar continuidade. E a gente vai dar continuidade de uma maneira assim muito dinâmica e vocês vão gostar. Mas eu primeiro gostaria de agradecer a presença de todos os envolvidos que estão aqui hoje, nosso amigo William Campos, arquiteto, a nossa equipe que está aqui, as nossas amigas ali, doutora Lívia, doutora Jane, que estão fazendo toda a relatoria. E assim, pessoal, vocês vão ver uma dinâmica totalmente diferente aqui no nosso município, totalmente propositiva, onde o cidadão trouxe a problemática e a gente, enquanto ser político, está trazendo pessoas técnicas que entendem do assunto para que a gente possa dialogar. Então, peço a vocês que a gente transforme isso aqui num bate-papo de verdade, mas assim com um conteúdo bacana, técnico, como só vocês entendem, para que a população de Paulo Afonso vislumbre dias melhores, porque é isso que a gente quer. Então, William, passo a palavra para você, para a gente apresentar essa turma forte, bacana, bonita, jovem, não é? É isso aí, Galo. E o bate-papo hoje, a gente tentou reunir pessoas com caráter técnico que tragam aqui ideias novas, soluções que a gente está precisando para o município. E aí eu tentei diversificar um pouco essa conversa, trazendo 2 engenheiros e 2 arquitetos. O colega Hélio Alves, engenheiro civil. O colega Luiz Guerra, arquiteto e urbanista. Isabelle, arquiteta e urbanista. E Juliana, engenheira civil. Então aqui a gente vai unir conhecimentos específicos, cada um tem um domínio em uma área, e a soma desse conteúdo tem muito material para a gente explorar hoje aqui. Muito bom. E assim, a gente fez já 2 intervenções de PGP, né? Onde nós tivemos uma realidade aqui do centro, de um bairro muito importante de Paulo Afonso, que é o bairro Centenário, e também uma realidade do maior povoado hoje de Paulo Afonso, que é o povoado Juá. Então são realidades assim distintas, mas assim, eu tenho certeza que vocês vão nos ajudar, porque como você viu, William, e eu acho que a população também acompanhou, tem muita demanda que Paulo Afonso, que a nossa população quer solução. E assim, infelizmente, ao longo desses últimos 30 anos, a gente ficou um pouco para trás, mas tem muito potencial, minha gente, a nossa cidade. E eu vou discutir com essa turma boa, não é? Queria que você iniciasse sobre o que a gente conseguiu levantar lá no PGP, para a gente conversar um pouco, entender rapidamente quais são, assim, um pouco das vertentes, para que a gente possa apresentar para a população solução. Eu acho que agora é o momento verdadeiro onde a gente vai trazer para a população uma nova perspectiva para o futuro da nossa cidade. Essa conversa da gente sobre uma pauta técnica, ela vem reforçar tudo que a gente vem conversando sobre o PGP. Essa escuta social que vem sendo feita para a formação desse programa, ela é continuada nesses eixos temáticos que a gente está fazendo. E cada eixo temático vai trazer aqui problemáticas, vai trazer aqui dinâmicas do que a gente precisa executar. E a gente vai listar, assim, fazer como se fosse um diagnóstico do município, com o olhar técnico de cada um de vocês, para que a gente possa filtrar projetos que são estruturantes, projetos que a gente pode implementar, melhorias que a gente pode trazer para a nossa malha urbana. Enfim, a gente tem feito uma trajetória de buscar conhecimento. Aí eu sou prova disso, estou acompanhando o Mário nisso. E gostaria muito que esse conceito de buscar conhecimento também fosse espalhado por vocês, até vocês, para que a gente tenha o mesmo sentimento de buscar, o mesmo sentimento de trazer inovações. E aí eu William, vou... sem lhe atrapalhar, mas já lhe atrapalhando, quero orientar a nossa turma que está nos assistindo que diversos assuntos foram tratados nos PGPs e hoje a gente vai falar sobre quais assuntos importantes relativos a essa área. Infraestrutura, não é isso? Infraestrutura, transporte público, mobilidade urbana e acessibilidade. Bora lá. E reticências, porque a gente está aqui aberto também para discutir pautas que vão surgir durante essa conversa. Com certeza. Vamos cuidar, bora cuidar. Vamos lá, vamos cuidar. Vamos começar aqui com infraestrutura, porque o próprio PGP também já identificou, nessas 2 versões que nós fizemos presencialmente, alguns problemas. E aí, de janeiro para cá, a gente viu muito a cidade também sofrer com alguns problemas, que foram aí alagamentos, um pouco do que o município
clama por saneamento, por infraestrutura. A questão das pavimentações, que a gente tem escutado onde a gente passa, que é uma problemática gigante. E as soluções que a gente precisa também implementar para a zona rural. A infraestrutura ela envolve tantos serviços públicos que acaba que isso fica um pouco mais fora da ilha e por estar fora, o acesso vai ficando mais difícil. E a gente precisa também estar atento a quem está lá fora, pedindo socorro, pedindo que a gente preste atenção, porque realmente o que a gente tem visto, a leitura que a gente tem feito nessas nossas andanças, é que a população realmente está desassistida. Então, chega uma hora de que a gente tem que parar para discutir o que tem que ser feito e escutar quem tem soluções e, assim, buscando vocês que são gente nova, com o espírito renovado de querer fazer um pouco mais. Então, deixa eu perguntar aqui rapidinho para vocês. Assim, vocês sabem que uma dessas problemáticas que é assim, graças a Deus esse ano foi um ano que foi muito bem chovido, né, digamos assim, e tem muitos pontos de alagamentos importantes, assim, preocupantes na nossa cidade. E eu queria entender com vocês assim o que poderia ser feito, como a gente poderia reorganizar essa questão, porque nos locais de alagamento, pessoal, hoje tem muita casa em cima, tem muita gente morando. E eu fico muito preocupado, porque a população deposita na gente confiança, né? E a gente precisa trazer algumas soluções viáveis, ou assim, iniciar a discussão, pelo menos. Se vocês puderem iniciar, a gente está aqui para ouvir vocês, para que a população entenda que, por mais caótica que seja a situação, né? Os problemas foram feitos, mas existem soluções. Não é isso? Então, primeiro deixa eu me apresentar, né? Eu sou Hélio, eu sou engenheiro civil, também tenho algumas formações em informática e tenho alguma também especialização aí em engenharia de custos, projetos BIM e algumas outras coisas aí. Então, para introduzir esse assunto, primeiro... Então você entende informática também, né? Entendo também. O cara é da tecnologia. Agora vai, viu, William? Agora vai. Então, tá vendo aí? Para entender primeiro a problemática do alagamento, tem que entender que aquele ponto específico do alagamento não é só o problema, é o contorno inteiro que vai levar o alagamento para aquele ponto. Então não é só aquele ponto específico, e sim todo o entorno, todo o bairro ali que trabalha para lançar a água para aquele ponto. Então, o sistema de drenagem ele não pode só atuar naquele ponto, ele tem que atuar em toda a circunferência do eixo para conseguir captar essa água antes que ela chegue ao ponto de se tornar um alagamento. Então, a infraestrutura que a gente pensa hoje não é só focar naquele ponto, trazer uma galeria ali e pronto. Tem que melhorar todo o contorno para que isso não ocorra. Então, que para o alagamento, né, a gente tem que tratar toda essa área. Tá certo? Muito bom. É assim, eu vejo que a cidade foi projetada para uma certa quantidade de habitantes à época, mas hoje não dá realmente vencimento. Essa questão do asfalto é positiva, porém ela aumenta a velocidade, né, da drenagem. Aumenta muito a velocidade e, por exemplo, não houve uma incisão, né? Não houve uma ação efetiva para resolver. Temos pontos bem específicos que sempre que chove alaga, tipo próximo à prainha ali de frente ali, sempre vai alagar. Então não é só colocar uma drenagem naquele ponto ali, não vai resolver. Tem que melhorar o bairro prainha, tem que melhorar o contorno ali para conseguir resolver o problema, senão nunca vai resolver. Então é tratar o bairro como um só. Engraçado, olha, aproveitando que você falou ali da área próxima à prainha, outro dia eu escutei um cara dizer que naquele ponto onde tem o Parque de Exposições, que sempre alaga ali, o cara disse, como é que não coloca uma boca de lobo ali? Então, assim, a visão que as pessoas têm é que uma boca de lobo resolve o problema. Não, então a discussão vai muito além disso. É né? exatamente isso. Se colocar só uma boca de lobo ali, ainda vai continuar alagando. Porque também é fácil a obstrução daquela boca de lobo específica. Então você tem que melhorar todo o entorno. Então o sistema de drenagem não é num ponto específico, e sim em todo o sistema. E aí sim a gente consegue ter uma ação efetiva. Tá bom? Entendi. Então essa questão dos alagamentos, pessoal, que o nosso amigo Hélio, não é isso? Isso. Quis nos ensinar aqui, com fé em Deus, será propostas aqui para um plano de governo futuro, é que as obras de micro e macro drenagem tem que acontecer também em outros pontos onde dá avenção. Correto. É isso? Corretamente. Estou aprendendo, viu? Estou aprendendo. É muito bom ter a participação de vocês aqui, para que a gente possa realmente aprender um pouco mais sobre o assunto e resolver os problemas. O povo de Paulo Afonso quer ver solução. Então vamos lá. Puxa, William. Dando sequência ainda com
com infraestrutura, aproveitar que Hélio já aqueceu a voz aí, a gente tem demandas que são gritantes também, com saneamento, com pavimentação, com estradas, sobretudo as estradas vicinais, que é uma rede grande de estradas que a gente tem que cuidar, uma malha grande. E que, assim, na nossa visão e na visão do cidadão que está lá precisando dela, ela não está sendo feita da forma correta. Então, assim, a manutenção disso não tá correto. A execução dessa estrada, de repente, não está sendo feita de forma correta. Então, assim, eu sei que a gente pode implementar práticas técnicas de construção que a gente melhore esse tipo de obra para, pelo menos, durar um pouco mais em cada versão do que a gente apresentar. Bom, aproveitando já a fala de Galindo aí, temos que entender primeiro que o sistema de saneamento que foi construído é um sistema que foi construído há muito tempo atrás. Então ele está um pouco defasado já, entendeu? E também é um sistema que, por exemplo, não vai afetar somente a questão da infraestrutura, mas saneamento hoje afeta diretamente a saúde, afeta diretamente outros aspectos aí que vai influenciar diretamente na qualidade de vida da população. Então, não só o saneamento, mas também pavimentação. Você não tem um esgoto a céu aberto, você não tem uma situação dessa, principalmente na zona rural, que é onde mais acontece isso. Verdade, tem uma questão muito séria na questão de drenagem de águas fluviais, é que o esgoto, a coleta do esgoto também corre junto. Ainda a gente tem outra problemática, né? Então, isso já prejudica exatamente outros fatores, que é saúde e aí vai. Então, prejudica diretamente aí a qualidade de vida do cidadão que está lá na ponta e sofre com isso diariamente. Vamos lá, William. Eu vou provocar a Juliana aqui. Eu queria que você falasse mais especificamente sobre realmente aquelas questões que a gente viu direto no PGP. Muito importante essas colocações que você está apontando e que o nosso amigo Hélio está trazendo. E eu vou aproveitar o eixo da engenharia aqui e vou provocar a Juliana, porque a Juliana tem uma vivência de obra pública e de obra de infraestrutura muito grande, uma estrada boa, e pode falar com propriedade assim das práticas que ela tem visto fora de Paulo Afonso em relação a obras de infraestrutura, com rede de drenagem de águas pluviais, com estradas, com rede de saneamento, com toda a parte de saneamento, e esse conjunto de coisas que a gente pode trazer para implementar em Paulo Afonso. Tem muita coisa que a gente precisa corrigir, né, Juliana? Então, para me apresentar, meu nome é Juliana, sou engenheira civil, especialista em pavimentação. E assim, Paulo Afonso realmente tem um déficit muito grande nessa parte de estradas, né, como um contexto geral, executado de qualquer maneira. E existe todo um controle tecnológico que tem que ser feito, o estudo de base, de solo, de compactação, tem todas as etapas para que a coisa flua corretamente, né? Então, assim, a questão como teve aí muitas reclamações em relação às estradas vicinais, dos povoados, né, com essa chuva. Então, não adianta a gente simplesmente maquiar, passar um equipamento e achar que aquilo está resolvido. Não, a gente tem que ir a fundo, estudar o solo e ser executado da maneira corretamente para que não tenha problema futuro, entendeu? Com certeza. E assim, já gostei, viu, William? A mulher é especialista em pavimentação. E assim, é um dos pontos cruciais que nós temos hoje em Paulo Afonso, principalmente na área rural. Acho que o que você falou realmente nos abre um leque de opções para que a gente possa entregar serviço de qualidade. Essa questão que você falou da sequência, né, do que precisa ser feito e como tem que ser feito e respeitar esses procedimentos. Isso é super importante. E uma parte, né, bastante importante que as pessoas talvez não dê a importância é a questão da drenagem nas rodovias. Não adianta a gente fazer só a estrada sem pensar na drenagem. Então, tem lugar que você, se fizer só a pavimentação e não fizer ali um dreno profundo, a água vai estourar. A água vai vir, vai bombear e acaba saindo em cima, entendeu? Só complementando aqui, Julinha, ela pode muito bem... A população pode ver isso aí nos pontos que sempre abrem buracos. Entendeu? Então, eu fico impressionado como é que pode, por exemplo, tem regiões aqui, né, próximo Paulo Afonso, que é um trecho específico que sempre estoura. E o interessante é a solução que eles pregam, que é somente tapar buraco. Nunca vai resolver. Nunca vai resolver, porque o problema não está ali, o problema está lá embaixo. Vai precisar de uma situação de uma drenagem e tudo mais. E não é feito a correção, entendeu? É feito um paliativo que sabe que vai estourar novamente.
Então é um serviço repetitivo que vai ali, ó, sempre. E não vai sanar nunca. Nunca, Não nunca, vai sanar nunca nunca. vai Se não sanar. tratar embaixo, vai sempre estourar. Vai tapar um buraquinho ali e daqui a pouco ele estoura. Não adianta. Começa a passar o tráfego ali, começa a bombear, a água sobe. Não adianta. Se não fizer um dreno profundo, não vai adiantar. Em resumo, Mário, a gente tem uma engenharia totalmente a favor, só que não utilizada. Aí, a leitura que eu faço é essa. Então a gente tem que fazer de acordo com o que manda a técnica, com tudo certinho. Não, então, assim. É interessante falar do ponto de vista social, como ele falou, que a cidade já tem um sistema de drenagem, só que é a cidade da Chesf. Esse sistema de drenagem, por mais antigo que seja, ele funciona na cidade Chesf. A gente ainda vive essa realidade de cidade Chesf e Vila Poti. E os pontos, principalmente os pontos marginalizados, a gente continua vivendo essa realidade e ainda não são ouvidos. Por exemplo, como tem o bairro Centenário, que apesar de estar na ilha, vive uma realidade diferente de um bairro próximo ao CPA. Então, a gente continuar repetindo essa realidade de cidade Chesf e Vila Poti vai continuar perpetuando essas questões, porque técnica todo mundo já tem. Agora é interesse, não de resolver. É importante isso aí. Acho que nossa amiga também quer dar uma contribuição. Eu queria fazer um adendo, justamente uma coisa que ele falou agora, de características de bairros que estão perto, são diferentes. O William chamou a atenção, né, para uma situação que os bairros depois da ilha ficam meio esquecidos. E essa questão do alagamento, ultimamente, a zona rural tem sido bem mais atingida que aqui, a zona urbana. Né? A gente pode ver vídeos, várias pessoas ficaram lá alagadas. E são soluções completamente diferentes que a gente adotaria aqui na zona urbana, né? Como minha família tem roça lá, então a gente acessa bastante esse trajeto. E a gente observa o seguinte, que sempre também são os mesmos lugares que ficam alagados, porque são lugares de depressões, né? Então, ali acaba enchendo e tudo mais. E a gente já tem condições hoje de fazer um mapeamento ali para saber onde são essas zonas de depressões e até usar a favor da própria zona rural, fazer ali barragens subterrâneas, né, para que fiquem com aquela água ali guardada e depois fique mantendo aquele solo úmido, que vai acabar até favorecendo ali a região, né, o cultivo, a agricultura. A gente acaba trazendo a chuva, o alagamento, que é um problema, como uma solução também para esse pessoal, que já é uma solução diferente do que a gente adotaria aqui na zona urbana. Eu acho que é nesse momento a importância de um plano diretor adequado, né, porque nem sempre a solução que a gente dá aqui é a mesma solução que a gente poderia dar nesses outros lugares. E essa questão que ela falou é muito importante, porque, assim, até para o homem no campo mesmo, que eles gostam de participar e dizer, não, a gente sabe o que tem que ser feito, talvez é só fazer uma passagem molhada. E essa intervenção que você fez é importante porque você pode realmente utilizar o que hoje é um problema como uma solução, né? Criar, tipo, barragens subterrâneas, como ela falou, para que possa reter um pouco dessa água e melhorar a passagem naquele momento crítico de chuva, né, William? A gente está vivendo um momento de sempre o leigo opinar a respeito. Por quê? Pela ausência da técnica predominante. Então, quando a gente não tem o domínio da técnica, o leigo sobressai. Aí, então, o cara diz, é só fazer uma passagem molhada. Não é só botar cimento e pedra ali. É só fazer uma boca de lobo que resolve. Então, assim, é o imediatismo. A gente está como se fosse apagando incêndios ali, resolvendo emergências. Mas assim, ó, que não, o que não me tratam. deixou feliz de tudo isso, de todo esse processo que a gente está vivendo, que o leigo entrou no assunto não por conta da ausência do profissional, mas sim pela ausência do poder público. Exatamente. A ausência do poder público em não contratar pessoas profissionais, capacitadas, serviços e empresas que realmente entendem do negócio para poder prestar o serviço de qualidade para a população é o que está causando, na verdade, essa entrada, né? Essa tentativa de o cidadão participar para poder tentar ajudar, da maneira dele, lógico. O PGP, quando ele abre a discussão para a área técnica, ele atrai isso. Fazer com que a técnica chegue para implementar o seu plano de governo, trazer com que as ideias dos profissionais cheguem até o teu plano de governo e que a gente dê dor de cabeça para elas duas ali que estão relatando, porque a gente tem muito conteúdo, muita coisa para conversar e, assim, de repente esse volume de ideias vai ser tão grande que a gente vai precisar realmente concentrar nos principais problemas discutidos aqui, mas a leitura filé de tudo isso é que a gente tem tudo baseado em cima de técnicas que deverão ser adotadas desde já.
E vale salientar também que o que o agricultor coloca para fora é o sentimento. Ele é leigo no assunto técnico de como executar, mas ele sabe o problema que ele está vivendo. Cabe ao técnico tratar o problema. Acho que o leigo direciona o técnico, Direciona né? o técnico corretamente. Então, como é que eu vou chegar lá em qualquer povoado e dizer que eu tenho que primeiro escutar o que é que está incomodando ele primeiro? É a história da vivência, né? Isso. Ele tem a vivência. Ele tem a vivência, Ele tem a vivência. há mais de 30 anos o problema persiste. Então, é obrigação nossa ouvir, e o que a gente está fazendo isso aqui é salutar. E que bom que vocês também já imaginam soluções para isso. Eu acho que aquele bate-papo que a gente já teve aqui dos bastidores também ajuda bastante, mas eu estou feliz por isso. E aí, William, pode dar continuidade, porque no nosso PGP de área rural, como você bem falou, o que se aplica nos centros urbanos são diferentes da área rural. E assim, é uma preocupação gigante que a gente tem aqui na nossa equipe, porque a área rural de Paulo Afonso é uma área totalmente rica, que tem assim potencialidades, na verdade, para desenvolvimento. E a gente precisa colocar a mão de vocês nesse processo para que tudo dê certo, né, William? Tem que ter a mão do técnico em cima e tem que ter a mão do político para poder viabilizar o negócio. Mas agora eu vou botar um pouco mais de pimenta no assunto. Eu queria cutucar aqui meus colegas profissionais, porque a gente tá tratando aqui de uma escuta de profissionais. E quando a gente fala em escuta, a gente pensa assim, poxa, se a gente vai implementar projetos no município, a gente quer botar um plano de governo que traga outros projetos estruturantes, mas a gente quer escutar todas as etapas da sociedade. Então a gente escuta a zona rural, escuta o pessoal da área urbana e escuta os técnicos também. E por que eu estou querendo botar a pimenta aqui? Porque recentemente, alguns anos atrás, o município contratou um projeto de revitalização da Avenida Getúlio Vargas, e esse projeto ele não teve justamente a escuta. Ele foi feito sem escutar comerciantes, sem escutar os empresários, sem escutar os anseios da população, o que é que as Sem pessoas... respeitar a história, Sem respeitar a a cultura história, da cidade. o que existe na Getúlio Vargas em relação a monumentos, a coisas que são de fatos históricos da cidade. Então, não dá para ignorar tudo isso, Mário. A gente até para fazer uma intervenção urbanística dessa, e aí eu estou com dois arquitetos que entendem o que eu estou dizendo aqui, a gente tem que fazer sim a escuta. A gente tem que ter o nosso papel de arquiteto como social, ir lá entender aquela vivência, entender aquela demanda, para poder fazer um projeto mais assertivo. Então, a pimenta que eu jogo aqui no assunto é Avenida Getúlio Vargas. Acho que vocês acompanharam aquele projeto que foi feito, o município investiu uma grana, isso aí não teve a escuta da população e acabou do jeito que a gente já previa que acabasse. Então, assim, não saiu do papel, o município gastou muita grana, e aí eu tenho dois arquitetos que podem nos ajudar. 3 aqui. com você, né? Só que aí hoje eu vou só... Passe a bola. Vou escutar, vou passar a bola, porque a minha opinião eu acabei já dando aqui em trazer o assunto. Onde é que eu quero chegar? Que a gente tem o poder de escutar vocês e o poder de escutar vocês nos dá os poderes de fazer de forma mais assertiva. Então vamos lá. Sobre a Getúlio Vargas e sobre projetos desse porte da Getúlio Vargas, como atuar de forma mais assertiva em projetos que a gente possa implementar e direcionar para um plano de governo também. Eu queria trazer uma frase de uma escritora que acredito que a maior parte do pessoal da nossa área conheça, Jane Jacobs. Ela diz que o que faz um bom projeto urbano é o contexto em que ele está inserido. E para a gente entender esse contexto, a gente precisa entender quem vive ali, naquela área, naquela região. Então, às vezes, é um projeto muito bom, mas que naquele contexto não vai funcionar. Então, eu não tive acesso ao projeto da Getúlio Vargas, né? Eu só vi notícias, enfim, então não tenho como opinar sobre o projeto em si. Mas em relação a isso de não ter a escuta da população, eu posso trazer até um exemplo recente. A minha mãe é professora da rede pública, na escola lá do BTN, Manuel de Almeida, e na época da pandemia foi construída uma praça na frente do colégio. O colégio ficou 2 anos fechado, caindo nos pedaços, né? Salas hiperlotadas, banheiros, enfim, tinha que fazer várias adaptações de pandemia, e foi feita aquela praça ali, e na escola não.
Ok, então ficou todo mundo ansioso pela praça, os próprios alunos e tudo mais. Quando a praça foi inaugurada, foi um choque para os alunos. Eu estou falando isso porque eu vi as redações dos alunos da minha mãe falando sobre a praça, que me chamou muita atenção. Então, é um projeto belíssimo, né? Não estou criticando o projeto, um projeto muito bonito, mas que naquele contexto foi péssimo. Não tem uma sombra para os alunos, nem para ninguém que vive ali. É um projeto que fizeram pórticos para quando um dia tiver evento, ter caixa de som. Uma coisa assim que eu achei que para aquele contexto foi sem pé nem cabeça. Então, ninguém ali da região foi ouvido, não foi perguntado o que traria benefícios àquela população, né, ao pessoal que ali trabalha, enfim. E a praça hoje não tem o menor uso. Então, é um belo projeto, mas que se fosse em outro contexto, né, teria uma funcionalidade. Lá não teve. É a mesma coisa da Getúlio Vargas. Então, a gente teria, repetindo, não tive acesso ao projeto, mas o pessoal que ficaria à frente disso teria que entender o que aquele contexto necessita, para que assim seja feito um bom projeto. E o que ela fala, William, é totalmente o que você disse, na questão de escuta social. Talvez se fossem feito algumas intervenções, como audiências públicas, dialogado com a sociedade, pelo menos com aquela região, como acolher um melhor ambiente de praça para aquela região, é o que traria, por exemplo, satisfação para os usuários. No caso aqui da Getúlio Vargas, à época eu estava na Câmara de Vereadores, ainda vereador, e a gente bateu maciçamente no que você falou especificamente, que é a escuta da sociedade. Fizeram um projeto, assim, não respeitando algumas posições importantes de história do município, da cultura da nossa cidade, né, sem conversar com a população, com os comerciantes, né, com toda a população aqui envolvida. É um projeto gigantesco que poderia realmente alavancar a economia no nosso município. E assim, bom ouvir de você outra situação bem real quanto essa, porque nos deixa firme nesse caminhar que a gente precisa cada vez mais escutar a população. Existe um pensamento não, uma prática da gente, que a arquitetura ela não é um fato isolado. A gente não pode tratar aqui a arquitetura como se só ela existisse naquele local. Aí é só para reforçar o que a Isabel já falou aqui. Eu me lembro na faculdade ainda, quando eu fazia os projetos acadêmicos lá, e uma professora escreveu isso na minha prancha com uma lapiseira gigante, assim. A arquitetura não é um fato isolado. Por quê? Porque em um dos projetos, uma das atividades, eu não tratei, não estudei o entorno. Assim, então, acabei não respeitando o que existia ali no local. Então, serviu para aprender. A arquitetura ela não é um fato isolado. A gente tem que considerar o que existe ao redor. Existe o fato de quem usa o espaço. Então, não é eu pegar uma coisa linda, faraônica e botar no meio do tempo que aquilo vai funcionar. Então, aí a gente tem... Eu cutuquei com um assunto e Isabel trouxe um outro que está do mesmo jeito. Então, assim, não é fazer projeto por fazer. É fazer de forma assertiva, escutando. E ainda acredito que a questão de eleger as prioridades é muito importante, sabe, Isabelle? Porque naquela questão da praça, a gente vê todas as dificuldades que a escola municipal estava enfrentando naquele momento. E também, querendo ou não, a gente fala de infraestrutura com isso, né? A infraestrutura das escolas aqui no nosso município ainda são precárias. E é outra realidade que a gente deve tratar, não só como obras, mas sim como equipamentos realmente para poder trazer a população mais para perto e trazendo a população mais perto com acolhimento, né? Com obras de fato que realmente ajudem a população e não sejam simplesmente faraônicas, né? Porque, com todo respeito àquela praça, que ficou muito bonita, mas é uma coisa assim bem faraônica, bem pirotécnica mesmo, que não é a realidade do contexto social daquela região ali do BTN2. É importante também pensar nesse contexto histórico da cidade e a gente acaba se perdendo um pouco. A gente tem um exemplo de Xingó, que acabou sendo tombada, e a gente, por mais que seja uma cidade moderna, a gente tem muita história, a gente carrega muita história, muitas lutas para conseguir ir ali. E aí, principalmente é até estranho falar o nome da avenida, né, e não falar a rua da frente, né, que carrega todo esse simbolismo e tal, e implementar um projeto. E além do implementar o projeto, são as permissões dadas para que esse projeto seja implementado. Então, o poder
um poder político poderia ser muito interessante para controlar essas permissões e manter esse instrumento, plano diretor, por exemplo, Código de Obras, usar realmente esse instrumento para proteger nossa história e nossos espaços públicos, para que eles continuem conectados à nossa sociedade, à nossa população, à nossa atual época, mas sem desrespeitar o contexto histórico que a gente chegou até aqui. E assim, só para fazer mais um adentro sobre isso, eu acredito que a cultura não foi respeitada, muito menos a história, e você vê que foi um projeto realizado por mãos que não são de pessoas daqui da terra. A gente sabe, assim, a qualidade dos arquitetos que nós temos aqui. Não só os que estão aqui hoje, são diversos os arquitetos. Tem o William, tem outros arquitetos bons aqui no Paulo Afonso que, infelizmente, não tiveram nem a oportunidade de opinar sobre o projeto, né? Então, é sobre isso também. A história perpassa também, e a cultura, sobre respeitar não só o contexto, né, de ouvir a população, mas também de utilizar a ferramenta própria que a gente tem de qualidade, né, para poder ajudar a nossa cidade a desenvolver. Perfeito. A gente tem... É interessante também trazer esse ponto, né, você usou esse termo, a ferramenta, mas a nossa inteligência local é muito importante. A gente pode buscar isso nesses bate-papos que vocês estão buscando, que está tentando ouvir a população, tanto rural quanto de outras áreas, além da ilha. E a gente também, além de ouvir as pessoas, que é extremamente importante, também temos muitos cientistas sociais aqui na cidade, próximo à cidade, temos geografia, temos direito. Então a gente tem um corpo técnico muito interessante que não é tão valorizado. O adendo é tão interessante que, por exemplo, hoje vemos profissionais aqui que mandam projetos para São Paulo, para Minas, para lugares muito maiores que Paulo Afonso. Ou seja, lá eles são reconhecidos, aqui não. Será que eles não podem nem opinar na cidade deles? É porque tem aquela coisa de querer fazer... Agora eu cutuquei, não foi, William? Cutucou. Aquela coisa de querer fazer o faraônico. Então só dá valor ao faraônico o cara que vem de fora e faz bonito. Como se os daqui de dentro não soubessem fazer, mas os daqui de dentro sabem fazer sim, pô. Tem muita gente bacana aqui dentro, tem muita gente técnica, tem bons profissionais em todas as áreas. A questão é que Paulo Afonso, ela costuma maltratar um pouco os talentos que a cidade tem. Então, de repente, chega a hora de reconhecer os talentos que a gente tem aqui. Só vou fazer um adentro do adentro. Eu acho que não é a palavra Paulo Afonso que machuca os profissionais daqui, é o poder público, especificamente falando. Porque assim, eu vejo que vocês têm também muitas obras já executadas aqui no município, dá muita contribuição em algumas situações, mas assim, o poder público que realmente não gosta de valorizar a prata da casa, né? Por muito tempo eu não vi assim os grandes projetos de equipamentos públicos em Paulo Afonso serem feitos por arquitetos daqui. Assinados, né? Por vocês. Não conheço. Eu vou conhecer os projetos das praças, das reformas das escolas, os que eu fiz aqui com Jatobá, fiz uma porrada de projetos. Mas assim, grandes equipamentos foram feitos por arquitetos de fora de Paulo Afonso. Aí volta aquela questão de não conhecer o contexto histórico, de não conhecer a realidade da gente aqui. E isso se aplica não só nos projetos de arquitetura. A parte de civil, de infraestrutura, tudo isso não tem muito o costume de se valorizar a turma da casa, não. Pois bora cuidar, vamos cuidar que o negócio aqui... E aí eu já voltei no assunto aqui da infraestrutura. Bota pimenta. Aí eu vou cutucar de novo Juliana aqui. Juliana, a gente tem uma discussão antiga em Paulo Afonso, que é a questão da segunda ponte. Esse negócio, eu acho que eu tenho 21 anos de formado, acho que e tenho 21 escutando que essa segunda ponte vai sair. Vai sair. Vai sair. Mas assim, muito se comenta de que o local onde pensam essa ponte, ele é inviável por conta de batimetria, por conta de ACHESS não autorizar. Vamos esquecer esse bate-boca do que pode e que não pode. Vamos tratar de engenharia. Tratando do que a gente tem de mais moderno hoje em pontes, em infraestrutura, em intervenções desse porte. Você acha que é viável fazer a ponte onde eles sempre pensam, naquele final ali, ligando ali a área do Detran Centenário até ao Jardim Bahia, onde é a Vila Setenco? É um dos locais que é pensado. Outro local é ali próximo da prainha, chegando na avenida, saindo da Avenida Perimetral,
chegando na prainha do outro lado. Então, assim, da sua visão como engenheira civil e do ponto de vista de viabilidade de implantação de uma ponte, o que seria mais adequado discutir? Eu acho que o projeto dessa ponte que liga essa parte maior, eu acho que seria bem mais viável. Claro que tem a questão dos impactos, né? Mas ela é bem melhor porque liga ela vem lá do Jardim Bahia, né? E Já vem pegando a BA-210, justamente, então desafolga aqui completamente. Eu acho que a outra ponte, ela é bem mais viável. E aí, no caso, ficaria uma ponte de entrada e uma de saída. Com certeza. Fazer uma nova engenharia de Com trânsito certeza. também em cima disso, né? Isso. Importante. Não conheço informações que digam que a profundidade daquele trecho inviabiliza a ponte. Isso aí eu acho que... Não, com certeza não. Não tem nada a ver essa questão de profundidade. Isso porque aí é uma das coisas que eu já escutei. Porque ali inviabiliza. Eu acho até que ali é bacana, né? De jeito nenhum. Eu acho até que seja a área mais rasa daquilo do Canyon, né? E mais curto. Porque tem os postes ali também. É uma área que, inclusive, existe o projeto já, não? Eu não conheço o projeto, não. Já... É mais questão de vontade política. Com certeza. De querer fazer. Com certeza. E que bom que você está dando essa verdade pra gente aqui, pra gente correr atrás, porque o Afonso precisa realmente, William. E ali, Mário e Juliana, a gente tem uma chance de fazer a ponte realmente. E desenvolver duas áreas que hoje, como urbanista, eu vejo ociosas, que é a Vila Setenco, a antiga Vila Setenco, Jardim Bahia, e o outro lado, que é onde tem o Centenário, o Detran. São duas áreas que estão ali sim, com certeza. Ociosas, com capacidade de desenvolvimento e com boas áreas, com boa área de expansão. Inclusive, uma área dessas aí já é tida como área industrial, né? A área ali próxima à Fazenda Chess, o Detran. E a gente tem ali um eixo bom, já criado pela Chess, um eixo bom de escoamento. A gente tem ali a possibilidade de fazer com que aquelas áreas desenvolvam. Então, a chance também de levar outros equipamentos públicos por ali, porque é uma rota nova, é um sentido novo à cidade. Sim, depois que fizesse essa ponte, né? E a chance de fazer tudo novo, né? Com certeza. Com infraestrutura pensada para isso, com drenagem, com tudo mais, né? Com certeza. E assim, eu penso que o que você falou é muito importante, porque a gente não está falando simplesmente de construir ponte. Eu acho que o principal é dizer para a população que melhora demais a questão da mobilidade urbana, não é? E melhora também a questão do desenvolvimento econômico do município. Como você disse, e a gente discutiu aqui, existe uma área industrial, tida como uma área industrial, que pode estar linkada à BA-210, que está logo ali, onde uma ponte vai fazer toda a diferença. Só para a gente ter ideia, a área industrial do Paulo Afonso hoje está ali, próximo ao Detran. Então, assim, tratando de logística, isso é uma contramão miserável, né? Para poder entrar na cidade e fazer carga e descarga. Então, assim, a chance que a gente tem de desenvolver áreas com margens de rodovias e áreas de indústrias ali nessa área de escoamento já. Então, a gente tem uma chance de corrigir isso. E parte disso, Mário, é parte de planejamento técnico mesmo, de pensar, de solucionar problemas e desenvolver projetos em cima disso. Posso dar outra sequência aqui? Pode ficar à vontade. Vamos cutucar os arquitetos agora. A gente tem dos projetos que a gente já escutou que são importantes para o município. A gente está só escutando. E o que a gente escuta, a gente toma nota. Então, queria escutar um pouquinho de vocês sobre projetos que podem alavancar serviços públicos no município. Um centro administrativo, rodoviária e outros equipamentos que a gente possa discutir por aqui. Eu vou dizer a você, a gente tem um problema gigante com essa questão de rodoviária aqui dentro da ilha, não é? São, assim, até assuntos que não se discute politicamente, mas a rodoviária de Paulo Afonso hoje é instalada num local, na minha visão, e de muitas pessoas, a gente já conversou, um local totalmente inviável. E assim, precisa ser discutida essa questão da mobilidade urbana, das rodoviárias, das rodovias. Eu acho importante essa colocação de William para a gente amadurecer um pouco mais essa temática, né, William? Sobre rodoviária, eu concordo com o Mário. A gente tem um local que hoje é meio contramão, né?
nosso principal fluxo de acesso da cidade, para chegar na rodoviária, eu tenho que entrar na cidade inteira. Então, o nosso principal fluxo é lá na BR. Então, assim, o que é que a gente está vendo em outras cidades? Salvador, por exemplo, está tirando a rodoviária de lá de dentro e colocando lá fora, com a ligação com outro modo de transporte público, que é o metrô. O metrô está chegando na rodoviária. Então, assim, eu acho que vai chegar o momento da gente pensar urbanisticamente em intervenções desse porte. E o centro administrativo também, né? Quando E o a gente centro administrativo coloca também. para pensar essa questão, pode falar, fica à vontade. Hoje a nossa rodoviária ela está centralizada para poucos. A gente tem que pensar num território geográfico de Paulo Afonso para que a população realmente acesse isso. E também implementar esses transportes coletivos que facilitem essa chegada. Quanto ao centro administrativo, eu acesso o SUS, eu faço consultas no SUS e eu percebo muitas descentralizações de serviços que poderiam estar próximos, estar juntos, Isso. e isso e principalmente não foi meu caso, mas pessoas que estão procurando esse acesso de serviço de saúde, elas provavelmente vão estar debilitadas e estar nesse transporte, nessa logística. Condição vulnerável socialmente, né? Exatamente. E até para os próprios profissionais organizar e administrar isso. Falta alguma coisa lá que não posso funcionar aqui. Além também se for pensar o geográfico, a quantidade de aluguéis, de terceirizações, de espaços que a gente poderia estar ali conectado e agilizar todo esse processo. Desde o financeiro até o atendimento, realmente, até o público, até o curar ali. Mário, a gente viu isso na prática, né? Pindamonhangaba e São José, né? Centros administrativos com as estações de trabalho totalmente integradas, com menos paredes e mais pessoas dentro do mesmo ambiente, todo mundo trabalhando, todo mundo focado. Então, assim, isso vai diretamente na questão eficiência do serviço. Eu acho que é isso que a gente precisa alcançar também quando a gente pensa em implementar qualquer equipamento desse, que seja de forma eficiente, viu, Mário? Com certeza, eu estou feliz porque estou vendo que realmente é um pensamento da comunidade, mas também existe uma viabilização técnica para a coisa. Eu acho que a gente vai avançar muito nesses assuntos. Tá só começando nosso PGP, pessoal, e assim, tem muitos assuntos importantes aqui para a gente debater ainda com vocês, né? Quero agradecer mais uma vez essa oportunidade de estar conversando com vocês. E assim, estou impressionado, viu? A turma chegou calada, mas agora você jogou a pimenta, tá dando certo, viu, William? Tá dando certo, já se soltaram aí. Vamos lá, vamos falar sobre... Vamos falar sobre mobilidade urbana agora? Bora, diretamente linkado a isso, né? A gente sabe que o município hoje é bem crítico o assunto mobilidade urbana, porque a gente tem problemas desde o cara que está sem conseguir andar na calçada até o cara que não consegue estacionar. Então, assim... Quem dirá conseguir um transporte público de qualidade. Exatamente. Então, assim, eu elenquei aqui a questão do pedestre, dos passeios públicos, as ciclovias, as nossas vias e transporte público. Então, aí eu deixei o transporte público por último, porque, assim, é um item que machuca todos os segmentos da sociedade. Então, principalmente o trabalhador, né? Exato, é quem mais precisa do transporte público. Então, vamos escutar nossos especialistas. Bom, primeiramente vamos apimentar ainda um pouco mais, né? Então não é só o contexto de Paulo Afonso que vai a Paulo Afonso. Tem todo o entorno, tem Glória, tem Santa Brígida, tem outras cidades ao entorno aqui que acessam Paulo Afonso diariamente. E quem vai para a ilha, que é o principal ponto de Paulo Afonso, só tem uma entrada e uma saída. Então, assim, se não resolver primeiro esse acesso, então é muito difícil você resolver essa problemática. E aí não adianta pensar em uma ciclofaixa porque não está dando nem para passar normal ainda. Então, vamos primeiro resolver os problemas principais para sim, aí a gente implementando os demais. Mas eu acredito que a principal problemática hoje de Paulo Afonso é o acesso à ilha. O acesso à ilha somente em uma única via é bem prejudicial não só para a população, mas para o comércio como um todo. Muita gente desiste de ir lá porque sabe o transtorno que vai passar, principalmente se a gente for tratar de horários de pico aqui, aí pronto. Aí... são mais ou menos 3 horários de pico aqui que a cidade tem, que fica praticamente intransitável aqui naquela região da ponte. E você falou bem, viu? Se a gente não resolver esse problema inicial, William, todos os outros, por mais soluções que a gente tenha, vão dar gargalo, como diz a história, né? Não adianta resolver, deixar tudo bonito aqui dentro e a gente não conseguir sair, ou não conseguir entrar, né?
É isso mesmo. Mas ao falar de mobilidade urbana, tem muita coisa linkada aí, muita. Eu queria falar sobre o transporte público, porque também já linkou com essa questão de projetos que você acha que a gente poderia trazer, que agregaria na cidade num contexto geral. Dois projetos que eu acho assim, que foi realmente bem assertivo foram o parque, né, Abelardo Vanderlei, e o Lago da Aurora. Eu acho que o pessoal usa bem, eu acho que atendeu bastante a população. Porém, qual população que atende, né? Como é que a gente faz para chegar até lá? A gente vai de carro. Quem não tem carro chega como lá? Porque o ônibus não para lá. Nem passa. Nem passa. Nem passa. Então, assim, para quem são esses projetos, né? Entra a mobilidade urbana e acaba entrando também uma segregação ali dos outros bairros, porque a pessoa que mora no BTN tem um evento no Parque Abelardo Vanderlei, ela vem, não sabe se vai ter como voltar, porque é perigoso, tem um horário certo, que o ponto de ônibus passa, acho que o mais próximo é na Rua da Frente. Então, é um trajeto intensamente perigoso ali do parque até a Rua da Frente. E eu acho que essa mobilidade do transporte público acaba até fazendo entrar em desuso alguns equipamentos, né, que vocês estavam trazendo, quais equipamentos que podem ter. Então, se a gente pode colocar um equipamento ali que seja totalmente funcional, que agregue a comunidade, mas se a gente não dá à comunidade meios de acessar aquele equipamento, ele vai entrar em desuso. Então, acho que essa questão de mobilidade ela está totalmente atrelada a esses equipamentos. E acaba até trazendo uma questão que o William tinha comentado na pauta sobre o açaí, né, que foi simplesmente jogado ali, sem analisar aquela mobilidade, sem entender como é que as pessoas iam acessar ali, que já traz também não só para o pessoal do transporte público, mas o pessoal que vai de carro mesmo, fazer compras, não tem acesso, o pessoal faz muita barbeiragem ali para entrar. Causa muitos acidentes também. Nossa, horrível. Então, quando você vai instalar um equipamento ou um comércio, qualquer que seja ali a instituição, é preciso fazer uma análise de mobilidade, né? Como vai ser aquele impacto ali naquela região, como melhorar aquela mobilidade e não atrapalhar. E assim, o que ela linkou é específico para a gente acessar os equipamentos públicos, por exemplo, de turismo. Mas assim, o que a gente vê de dificuldade hoje não é só para acesso dos equipamentos, é principalmente para a locomoção do trabalhador. Trabalhador comum hoje que perdeu o acesso, né? Por conta da ineficiência da gestão, talvez por conta também dessas dificuldades que a gente está relacionando de entrada e saída da ilha, a questão das estradas vicinais também, que não está dando acesso ao transporte público coletivo de qualidade, né, para a população da área rural, os bairros do entorno da ilha, né, como o bairro Tancredo Neves, mas sobretudo ali aquela área mais afastada da cidade, o Mochotó, né, o bairro PA4 na outra extremidade, o bairro Siriema. Então a gente tá pecando bastante com isso. E assim, o que ele falou ali me deixou com as orelhas em pé, né? Jogou pimenta realmente. Porque essa questão da segunda ponte de acesso é uma... Acendeu a bomba e o pavio é curto. É verdade, acendeu a bomba e o pavio é curto. A gente está... Existe um grande problema nas cidades atualmente, em todas, não só em Paulo Afonso, que é a falta de espaço físico. E aí talvez seja impossível levar um ônibus para, sei lá, ali para o balneário, por exemplo. Mas a gente pode diversificar a forma de transporte, seja coletivo, individual, até incluindo essa iniciativa público e privado, como a bicicleta do Itaú, que já é bem famosa, né? Já foi implementada em várias cidades. Também tem patinetes elétricos e tal. Diversificar esse tipo de transporte para que, por exemplo, uma pessoa que venha do BTN, ele pare ali na Rua da Frente, mas dali ele tem a possibilidade de chegar ao trabalho dele mais dentro do centro, por exemplo. E aí, isso aí também parte muito da iniciativa. Precisa ser pública, mas a gente também tem que buscar essas iniciativas privadas para que acesse e democratize esses e também a gente também não pode desconsiderar a forma de transporte básica, né? As pernas, a gente precisa se locomover. O caminhar, né? Seja cadeirante ou não, aqui na cidade é extremamente complicado. As rampas não são calculadas, os desníveis, as calçadas são privadas, não são públicas, então o percurso do caminhar ele é muito complicado. Então eu acho que parte também
dessa gestão da calçada primeiro, permitir que as pessoas caminhem, até porque aqui no centro não temos distâncias muito longas, então a gente pode fazer percursos a pé, mas também que diversifique os tipos de transporte, os tipos de locomoções que a gente possa fazer. E assim, das coisas que a gente sempre vem falando, William, sobre mobilidade urbana, que é muito complexo nos dias atuais, é isso, é o patinete, né? É a bicicleta, né? É o mototáxi, que é a realidade de Paulo Afonso, o tuk-tuk, o táxi, o Uber e o transporte coletivo. Então, transporte coletivo, e a gente não está nem ainda falando do transporte escolar, mas enfim, são várias e várias alternativas que precisam estar alinhadas para que a gente possa melhorar essa qualidade de mobilidade aqui na nossa cidade. E aí eu vou dar sequência, quando você fala de qualidade de acessibilidade, Juliana e Hélio têm uma vivência maior aí com a execução de obras públicas e de equipamentos públicos, de mobiliário urbano. E eles sabem que o que se faz lá fora é realmente cumprir a técnica, é fazer com que a pessoa tenha acesso. É cumprir norma, gente. Não é inventar nada, é cumprir norma. É fazer com que o ponto de ônibus tenha uma altura bacana para que o cara consiga se deslocar da calçada para dentro do ônibus. É fazer com que a rampa possibilite que o cara se locomova sem ter acidente. Inclusive para as pessoas com deficiência, né? Inclusive, PCDs. Com certeza. Então, eles têm uma vivência de obra pública, né? E a prática disso lá fora, ela simplesmente ela acontece por quê? Porque ela é obrigatória a acontecer. Aqui a gente está deixando a desejar. Então, assim, o que é que eu vejo aqui? Em alguns casos eu vejo a rampa de acessibilidade, ela só vai ter a sinalização tátil já dentro da rampa. Então, o cara vai ter que entrar na rampa para saber que ali tem um piso tátil. Então, é o desenho universal da norma técnica que não vem sendo cumprido. Isso a gente não vê em outras obras públicas. E as normas por estão aí para ser seguidas, né? Todo lugar, eu estava fazendo aqui, até no município aqui do lado, e uma preocupação maior é justamente a acessibilidade, né? Que aqui em Paulo Afonso não tem, praticamente não tem. Você vê, a gente tá fazendo uma praça, né, ali no estado de Alagoas, né? Eu tô comandando lá, e a praça ela é toda acessível. Do início da obra, né? Ciclofaixa até chegar dentro do município, do povoadozinho, um povoado. E foi feita uma praça lá, toda 100%, com piso tátil, com tudo. Tudo que, de fato, tem que ser feito. E assim, eu fico preocupado com essa situação que nós hoje estivemos aqui com a turma que é representante da causa, né? Dos PCDs. Pessoas que têm realmente dificuldade e necessidade de que a mobilidade urbana funcione realmente. Então, planejar dentro das normas, eu acho que é o caminho mais ideal que qualquer setor público, qualquer gestor público tem que fazer aqui para a nossa cidade, porque o número, inclusive, é alarmante. A gente está falando de mais ou menos 15 mil pessoas, né, que tenham problemas com dificuldade, que tenham dificuldades, na verdade, com mobilidade urbana, que são pessoas que realmente precisam de acessibilidade nas obras públicas, nos equipamentos públicos. E é um número importante, né, triste de se dizer, mas que precisa trazer dentro da mobilidade urbana soluções viáveis para eles. Também é importante considerar, além dos PCDs, também gestantes, idosos, crianças, para que todas as pessoas possam circular na cidade. Nos ambientes, né? Entendi. Antigamente se falava muito do cadeirante, da figura do cadeirante. A norma hoje ela é muito mais abrangente. Então, assim, ela trata de uma pessoa com uma deficiência, que pode ser uma deficiência física ou uma deficiência simplesmente temporária. Uma gestante, ela é uma pessoa que precisa de um deslocamento seguro. Um idoso. Não se aplica mais apenas ao cadeirante. Né? Ao cadeirante, exatamente. Então, assim, qualquer um da gente, eu posso torcer o meu pé amanhã e eu sou uma pessoa com uma deficiência temporária ali. Então, até que eu fique bem, eu vou ter uma dificuldade de locomoção. Então, é pensar nisso, não é só pensar na quantidade de cadeirantes. Então, pensar na quantidade de cadeirantes é muito pequeno. O universo é muito maior. É tratar não só o cadeirante, mas esse universo que contempla as pessoas com deficiência. E, assim, dar acesso a eles a todo tipo de equipamento público.
e a Juliana comentou aqui sobre a praça acessível. Uma praça acessível não é só a gente botar a rampa para que o cara chegue na praça, não, gente. Que é o que foi feito É o pela cidade mobiliário espalhada, urbano, né? é a lixeira adaptada para ele, é o assento adaptado para ele, é o tipo de sombra, é o tipo de. É a praça que tem sonorização para que o pessoal, o deficiente visual, ele consiga entender o que é que está acontecendo ali, é a leitura em braille. Então, assim, a quantidade de informações que uma praça consegue ter. Então, uma praça totalmente acessível, a gente não tem em Paulo Afonso. A gente tem elementos de acessibilidade, mas a gente não tem um conjunto de tudo acessível aqui. Se for olhar, se a gente for fazer um diagnóstico, a gente nem tem todas as edificações públicas aqui acessíveis. Aí tem outro adendo também, não é? Não é só dar acessibilidade à praça, né? Tem que dar acessibilidade a chegar na praça também. Foi o que falou. Então, o que é que acontece? Para a população entender melhor, só é olhar a quantidade de idosos que tem com seus netos na praça. É baixíssima. É baixíssima. Então, é tratar isso com urgência. Tratar isso com urgência mesmo. Eu vou voltar ao assunto um pouquinho, porque a Isabela clicou aqui no assunto que é importante. E aí, Alfinetou, né? alfinetou e eu fiquei com esse negócio ali. E assim também já tem me alfinetado antes. Isabelle comentou sobre um projeto que foi bem sucedido aqui, que foi o Parque Abelardo. E aí o alfinete, ele entra um pouco mais no juízo da gente para dizer assim, a cidade de Paulo Afonso, quando a Chess planejou esses lagos todos, ela planejou um conjunto de lagos, né? São vários. A gente está tratando de um ali, né? Que foi bem sucesso. Lá no PGP do Centenário, a comunidade fez um alerta pra gente sobre a revitalização daquele lago de lá. Então, assim, é um outro olhar. E aí, o alfinete de Isabelle vem no seguinte: qual o público que frequenta o lago Abelardo aqui? E olha o público que a gente pode atender revitalizando um lago lá. A importância de uma revitalização para uma comunidade daquela, que nunca teve um equipamento urbanístico com mobiliário urbano, uma coisa pensada para os usuários daquela comunidade. Então, a escuta lá do Centenário, ela acende esse alerta, sabe, Mário? Do que a gente pode, de possibilidades que a gente pode também implementar com soluções que são aparentemente simples. Que é E é isso que eu desenho queria urbano. saber de vocês, porque assim, aquele lago ali do Centenário, né? Todo mundo conhece, ali que dá no acesso ao bairro Centenário, que é aquela reta do cemitério, mais especificamente, dos dois lados. Ali é um trecho terrível. Um lago que realmente traz, além de tudo, além de não trazer a dignidade, ele causa problemas de saúde pública, né? De zoonoses, tem diversos problemas que tem ali relacionados. E a gente nunca entendeu, e a população sempre pede, por que não revitalizar aquele lago? Qual a dificuldade? Existe dificuldade de engenharia, de arquitetura, para revitalizar, trazer dignidade ali, onde a gente pode realmente melhorar a qualidade de vida daquelas pessoas, né? Com a revitalização daqueles lagos. E é uma coisa que é gritante. Hoje eu queria ouvir um pouco sobre isso. Tem condições? Dá para fazer? O que é que pode ser feito? Pode ser feito de forma acessível? A população pode vislumbrar isso? Vai ser bom? Então, sem querer ser o chatão aqui, mas a gente resolveu a solução do Caminho dos Lagos, né? Que também tem um lago que foi canalizado e tal. E ali é um lago muito próximo, que não tinha a dimensão que o do Centenário tem, mas foi solucionado, né? De uma forma bem rápida e tal. Então acho que o problema não é a técnica, mas o interesse de quem produz esses espaços da cidade. Bom, solução é possível, né? Ele é bom, viu? Eu gostei. Solução sempre tem, né? Então, assim, a questão dos lagos não é só questão de engenharia. A questão de engenharia é possível. É possível fazer lago em qualquer local. Então, a questão é ter interesse, ter um projeto que atenda a necessidade da localidade e que traga benefícios. E isso aí, a técnica existe. Agora falta a questão do compromisso. Tem realmente o compromisso para resolver? Verdade. Ali é tido como área de baixada, né? Tem até o pessoal que diz, ali é a baixada. Dá para linkar com essa urbanização dos lagos ali, William? E a todos vocês, lógico. A revitalização interligada com aquelas ruas que dá acesso ao lago, tudo direitinho, ter mobilidade específica,
pensar também numa possível passagem do transporte público ali. Dá para fazer tudo isso. Dá, com certeza. Como o Hélio falou, o negócio, o que está faltando é interesse, né? Tendo o projeto, fazendo o projeto, a engenharia resolve. E ali envolve um projeto realmente multidisciplinar. Primeiro que tem uma parte social ali, que entra em campo primeiro, para entender aquelas demandas todas. Depois entra a parte de planejamento, aí onde entra arquiteto, entra urbanista para entender tudo aquilo. E entra a parte de engenharia, que vai pensar toda aquela infraestrutura, né, Ju? A gente tem problemas ali de poluição, por conta daquele esgoto todo que acumula ali. A gente tem a saúde pública ali, a luz é vermelha, porque ali tem mosquito, ali tem verminose, ali tem de tudo. Tem jacaré, tem tudo. Tem meu irmão. jacaré. Então, se a gente faz um projeto multidisciplinar, o resultado disso é grandioso, né, Ju? Com certeza. E não tem dificuldade, não. Não tem Outra dificuldade. área que pode ser muito bem aproveitada ali, Com já certeza. dentro daquela área do Centenário. Tem a questão das torres, né? Da Chesf. Tem uma área gigante ali que pode ser urbanizada. Eu acho que também melhoraria a questão da segurança pública, né? E também daria acesso, né, a linkar esses bairros, que são 4 bairros ao entorno ali, né? Tem como ser feita ali obras de... Tem, e quando a gente fala assim de linkar bairros, o interessante é que a gente vai fazer com que toda a sociedade ela tenha acesso ao mesmo tipo de serviço. Então, assim, né, é como o Luiz falou, não é escolher para quem vai fazer, para qual o bairro melhor aquela obra vai Ali ficar é, como eu aparente. disse a você, ali é um link, É pra dá para dar linkar acesso os realmente 4 a todo bairros. mundo. Vamos dar seguimento, então, falando um pouco sobre essa questão da acessibilidade. Então, por mais que a gente tenha essas dificuldades, na verdade, esses enfrentamentos, a gente pode passar para a população que nos alertou no PGP de que tudo isso é possível fazer com acessibilidade para garantir os direitos das pessoas com deficiência, né? Deixar tudo de uma forma multidisciplinar, como você falou. Tem como realmente, pessoal, a gente linkar todas essas necessidades da população nesses equipamentos públicos. Aí vou utilizar uma fala de William, né? Que não é só colocar rampa. Porque imagina também, tem uma praça, como o nosso nobre colocou aqui, que é uma praça faraônica, bonita, mas, por exemplo, não tem uma árvore para o cara estar embaixo. Então, é só uma árvore para utilizar noturna. E mesmo assim, ainda com vários problemas de iluminação, tudo mais, segurança. Então, não é só... é um problema bem mais sério. E estamos aqui para resolver isso, né? Estamos aqui para... E agora ele entrou no outro assunto muito interessante, que a gente vai discutir quando chegar na área de meio ambiente. Mas, questão urbanística, estou errado? A questão de urbanização precisa também prever essa questão da arborização. A cidade de Paulo Afonso, assim, pelo menos a área da Vila Poti, ela está ficando realmente muito acinzentada. Você entrou num assunto muito interessante. A área da Chesf ainda tem muito do verde. Mas, assim, a gente precisa discutir um pouco sobre isso também. Importante demais a arborização. E, assim, criar qualquer tipo de equipamento público hoje, então tem que ser de forma multidisciplinar e tem que pensar em todas as vertentes. Não é simplesmente, pessoal, mas fazer uma praça, né? Na execução de obra, não é de cimento que a gente está falando, não é isso? A gente está falando de um conjunto de soluções para as pessoas, inclusive agora nessa questão da arborização, muito importante. Hoje as cidades inteligentes estão buscando isso, né? Mais verde. Então, para o pessoal da arquitetura aí, é bem melhor para eles distribuírem essa fala. A gente acabou de chegar de um roteiro. Quer falar primeiro? Pode falar. A gente acabou de chegar de... De repente ela melhora aí o repertório que vai... Eu vou apimentar o negócio. A gente acabou de voltar de uma viagem onde a gente aprendeu... De uma imersão, na verdade, ali, né? Que a gente viu práticas excelentes, assim, voltadas à qualidade de vida. Então, assim, 2 municípios que são os primeiros certificados com cidades inteligentes, onde as práticas elas levam em consideração não só a tecnologia envolvida naquilo ali, a inovação aplicada, mas a sustentabilidade de tudo isso. Então, a gente passeou por cidades que são extremamente verdes, agradáveis. Claro que o clima é de lá diferente do nosso, mas por ser diferente do nosso, nos obriga a fazer mais. Porque se a gente implementar um plano de arborização bacana no município, a gente vai trabalhar um microclima para Paulo Afonso. É fazer com que os nossos passeios, que as nossas vias, elas tenham um clima um pouco mais agradável.
fazer com que a gente tenha mais sombra. Eu cresci na cidade e eu ia a pé para o Colepa e eu via aquilo ali tudo muito lindo. Só que de lá para cá essas árvores não foram replantadas. Eu já falei isso numa outra oportunidade, que nossas árvores estão caducas. E não estão sendo cuidadas, inclusive, né? Tem a questão de que você vê árvores caindo, né? E quando ela adoece, qual é a solução que o poder público dá? Passa a motosserra no tronco dela. Então, a gente precisa realmente implementar um plano de arborização no município, não só para dizer, vou plantar árvores, não. É o manejo dessas árvores, que tipo de corte ela vai ter, como é que vai ser o plantio, qual a espécie mais adequada para poder não interferir na fiação, na tubulação, toda a parte de infraestrutura que está embutida ali naquela via. Então a gente viu práticas disso e a gente está com isso aqui de ideia fervilhando aqui, doido para implementar, mas assim, que bom que a gente está tendo a chance de fazer com que a doutora Lívia e a doutora Jane anotem tudo isso para poder compor um PGP. Vai lá, Isabela, agora está contigo. Eu queria trazer o exemplo de Campinas, que é uma das cidades mais arborizadas, né, do Brasil nesse ranking, acho que é a terceira, a segunda. Só que tinha um contraste muito grande de alguns bairros, né, alguns bairros muito arborizados e outros sem quase arborização. Então é bem parecido com o Paulo Afonso já, né? Totalmente parecido, né? Que você vai aqui no Oliveira Brito, General Dutra, é super agradável de se caminhar. E quando você vai para bairros que o pessoal nem lembra que existe, tipo Santo Inês, Benoni, são bairros extremamente quentes, com sensações térmicas elevadíssimas, nem parece que a gente está na mesma cidade. E eu lembrei de Campinas porque eles adotaram uma prática, né? Fizeram um programa lá, onde a prefeitura os seus técnicos, né, iam nas casas, assim, nas ruas, ver quais calçadas tinham condições de receber uma árvore, até por questão de passeio mesmo, se comportava aquilo, quais espécies e tudo mais, faziam um estudo daquilo e simplesmente só pedia autorização para o proprietário da casa e a própria prefeitura fazia isso. Depois só ia plantando árvores ali nas calçadas e diminuiu bastante esse contraste, né, de um bairro para outro. Levando em consideração também o que o William falou da manutenção, porque aí a população ela não fica responsável pela manutenção daquela árvore. Claro que ela tem que, né, ter o cuidado, mas a manutenção tem que ser pelos técnicos. Aqui, né, na cidade já houve programas onde a gente vai, pega uma plantinha, leva uma muda, plante na sua casa. A gente não sabe como fazer isso. Tem espécies e espécies. Tem espécies que precisa de um jeito, tem outro que precisa de outro. Então, a gente não sabe fazer. Quem tem que fazer isso é o poder público mesmo. A gente pode manter. Então, aqui no centro, eu acho que é uma prática inviável, mas quando a gente vai para esses bairros que não tem árvore, porém tem calçadas imensas, né? O BTN, assim, são calçadas enormes, que dá essa abertura, né, para esse tipo de programa. Eu acho que soluções como essa, assim, ficam muito evidente quando a gente vai para esse lugar, quando a gente foge um pouco da ilha, né? Eu acho que a ilha é bem mais complexo a gente diminuir essa sensação térmica, porém, aqui esse problema não é tão gritante quanto nesses outros bairros. Assim, tem praças lá, né, fizeram algumas praças, que não tem uma árvore, tem muito terreno baldio, as crianças não têm onde brincar, porque, diferente da zona rural, não é aquela família que tem aqueles terrenos grandes que as crianças brincam. Não, são casas pequenas. São calçadas grandes, ruas largas, terrenos baldios, mas casas pequenas. Então, as crianças ali ficam o dia inteiro naqueles terrenos baldios que acumulam lixo, né, que tem problema de saúde, porque não tem locais assim de convívio, não tem arborização. Né? É totalmente assim um caos. E lá em caos. São José dos Campos, dentro dessas experiências que a gente viu de imersão lá sobre cidades inteligentes, a gente viu muito disso, que o poder público, sobretudo, ele ainda incentiva, por exemplo, com o IPTU verde, né? Está disposto dentro do plano diretor, algumas situações até do térreo, né? Do térreo, na verdade, nas áreas de laje, né? Das Sim. casas ou de prédios, incentiva para que seja colocado árvores ou vasos, plantas, na verdade, de toda sorte, para que possa melhorar essa questão do meio ambiente. Eu acho muito importante ouvir de você esses relatos do BTN. Que o BTN realmente tem uma dimensão assim, até parece muito mais tão planejado quanto a nossa ilha aqui, né?
tem ruas largas, tem calçadas largas, tem viabilidade total para isso acontecer. E assim, incentivar a população ali talvez com descontos de IPTU ou com alguma formatação desse nível, onde a população se sinta na obrigação de participar, eu acho isso super viável, super importante, porque realmente, você quando entra na área do BTN3, que você vê que o negócio realmente é como se fosse terraplanagem, né? É muito difícil você encontrar árvores, sobretudo essas árvores que a gente vê sempre aqui no centro, e principalmente aqui pelo bairro da Chesf. É muito difícil e faz toda a diferença. Faz toda a diferença, ali. Tratando do BTN, né? Principalmente nas praças, né? A deficiência de arborização é gigantesca. Então, são edificações públicas que só vão ter uso noturno. Diariamente você não tem como utilizar. Então, você tem uma criança em casa, ela não pode brincar lá porque não tem como brincar, não tem nem onde se abrigar. Então, é uma situação que precisa ser olhado com bastante atenção. E olha que o assunto hoje era infraestrutura, tá vendo? Era infraestrutura e olha que assunto bacana de linkar assim, equipamento público com arborização urbana e acessibilidade. Então a gente tratou aqui de um parque urbano que a gente pode implementar, mas a gente tratou também da forma como a pessoa que mora a 15 quilômetros vai fazer para chegar nesse parque. Então assim, é pensar que todo o caminho que essa pessoa vai ter até o equipamento público vai ser acessível, vai ser seguro e vai ser arborizado. Então, assim, é um contexto muito, muito maior. E eu tô feliz de ter juntado essas ideias todas aqui, viu, gente? Isso aqui Inclusive, eles conseguiram linkar até a importância das cidades circunvizinhas, né, participarem desse processo, na verdade, de inclusão a Paulo Afonso. Muito bom. Eu acho que Paulo Afonso ele não pode ser pensado como uma cidade única, né? Ele já consegue receber uma influência de várias cidades e ele já pode chegar no nível de uma Garanhuns, por exemplo, que ele recebe diferentes estados, diferentes cidades, e a gente recebe todo mundo e a gente não está preparado e a gente não conversa com essas pessoas, a gente só recebe. E principalmente na parte da saúde, o pessoal da saúde acaba tendo que bloquear e não vamos atender porque não está dando conta de receber os paulo-afonsinos, mas as pessoas de fora também estão precisando acessar, e aí a gente acabou pensando, sobrecarregando a cidade de uma maneira orgânica, porque somos a maior da região, mas a gente não pensa de uma forma unida. A prefeitura de Paulo Afonso, a prefeitura de Delmiro, de Glória, eles são assim, cada um faz o seu e todo mundo e deixa que Paulo Afonso vai dar conta. É assim, por isso que eu estou muito preocupado da gente estar sempre discutindo os melhores caminhos e propostas para Paulo Afonso, porque a gente não está falando apenas de Paulo Afonso ou de situações intermunicipais. A gente está colocando já até cidades que estão interestadualmente divididas, que devem e podem estar linkadas aqui à nossa cidade para que a gente se torne polo e referência dessa região todinha. E eu vejo muito potencial do Paulo Afonso nisso e, sobretudo, com o potencial da Prata da Casa. Por isso que eu estou muito satisfeito de estar conversando com vocês aqui, William. Né? Em seu nome, agradecer a participação e a colaboração de toda essa equipe. Não só da nossa, mas a de vocês que deixaram suas casas, seus lares para participar. E eu peço à população que valorize muito isso. Assim, tudo na sua primeira vez tem suas dificuldades, mas o que a gente está colocando aqui é o nosso sentimento de cidadão, de Paulo Afonsino, de pessoas públicas, né, de profissionais que estudaram, né, que tiveram apoio para poder trazer o melhor para a nossa cidade e para a nossa região. Bom, como cidadão e como profissional, lhe digo que Paulo Afonso só não está maior hoje devido ao poder público que não tem como abraçar tudo isso ainda. Então, se tiver um incentivo, o turismo vai ser maior, a inserção dos municípios e circunvizinhos aqui vai ser maior e tenho certeza que o crescimento de Paulo Afonso vai ser exponencial quando conseguir atender essa demanda de infraestrutura do município. É assim, importante o que ele falou. Não adianta a gente receber as pessoas, não adianta a gente pensar realmente em colocar Paulo Afonso nesse circuito sem cuidar das pessoas, sem acolhê-las bem. Então, todos esses equipamentos públicos sendo revitalizados de maneira multidisciplinar, né, William? Com a técnica de vocês agregada a isso, respeitando o meio ambiente principalmente, eu acho que vai ser sucesso aqui para a nossa cidade, né? Eu não tenho dúvida. É isso, meninas? Não, com certeza. Eu acho que Paulo Afonso tem tudo para ser a melhor cidade aqui da região.
acabou perdendo muito para as cidades vizinhas, né? A gente está com cidade vizinha aqui que está trazendo, levando todo o nosso pessoal, todo o nosso público, a parte do turismo também. E aí a gente juntar forças para conseguir alavancar Paulo Afonso. Eu acho um absurdo as pessoas se hospedarem em Xingó e virem visitar Paulo Afonso numa tarde de sábado, e não o contrário, sabe? Não desmerecendo, Xingó é linda, mas assim, a gente é muito maior, a gente tem uma história, né? Ele já veio depois, estamos conectados, mas as pessoas estão ficando lá e vindo pra cá. Ou vice-versa. Às vezes se hospedam aqui em Paulo Afonso, mas vão para outras cidades circunvizinhas e não conhecem as belezas naturais de Paulo Afonso, que são tantas quanto as que tem aqui nas cidades circunvizinhas. Eu acho que a gente vai precisar muito da força da engenharia, novamente, né? Paulo Afonso nasceu da força da engenharia. A gente vai precisar de novo da força da engenharia para ser reconstruída, da força da arquitetura, né? De pessoas boas, da prata da casa, que eu confio demais e acredito demais no potencial de vocês, e de outras pessoas, lógico, desse circuito prata da casa que a gente tem aqui na nossa cidade para ajudar a reconstruir. Paulo Afonso tem jeito, tem futuro, e que bom que seja feita, e como foi feita por mãos, né, de pessoas que vieram de fora, agora vai ser reconstruída por essa juventude, que eu tenho fé em Deus que vai dar muito certo. Mário, essa conversa de hoje, ela é uma prova de que vale a pena juntar disciplinas diferentes. A gente somou muita coisa aqui de conteúdo. Claro que a gente vai ter um trabalho gigante ainda de sugestões ao seu PGP, mas eu quero agradecer aqui a participação dos colegas, Juliana e Hélio, engenheiros, Isabelle e Luiz, arquitetos. A preocupação realmente era trazer ideias novas, gente sem vínculo político que pudesse contribuir com a gente de forma técnica e totalmente justa em relação às necessidades que a cidade tem. Então, obrigado também pelo convite, obrigado por me fazer, por abrir a porta para que eu faça parte dessa contribuição ao seu PGP. E é isso, pessoal. Queria agradecer demais a essa turma que está aqui hoje, ao William, a todos os presentes, a nossa equipe que está aqui, ao povo de Paulo Afonso que está proporcionando isso também. O PGP já é um sucesso. Essa é apenas a primeira edição técnica. Escutamos duas comunidades muito importantes, que foi o bairro Centenário, aqui na ilha de Paulo Afonso, e também o povoado Juá, como eu disse a vocês, o povoado histórico da nossa cidade, um dos maiores povoados de grande importância aqui para a nossa cidade. E a gente vai continuar tratando dessa forma, pessoal. Vamos escutar sempre a nossa população e depois vamos sentar aqui nesse papo, nessa mesa redonda, né, de conversa, para que a gente possa entender com pessoas que entendem do assunto. Hoje foi com os arquitetos, hoje foi com os engenheiros, hoje foi com vocês que estão aí do outro lado, mas logo, logo teremos assuntos mais importantes também da área de saúde, vamos discutir a educação, né? Vamos discutir as diversas problemáticas do nosso município, os diversos setores do nosso município. Bora cuidar. Já estou cuidando. Bora cuidar, meu povo! Vamos em frente que o nosso trabalho não para, pessoal. Muito obrigado e cuida!